Olá pessoal, hoje é 15 de junho aqui na Inglaterra, continuo aqui em Londres e estou liberando mais um vídeo com informações de um tema um tanto quanto delicado, vamos dizer assim. Ainda existe um certo tabu quando se fala a respeito de sexo, espiritualidade, masturbação, retenção de sêmen, mas chegou a hora de abrir algumas verdades para vocês sobre esse assunto, já que o nosso foco aqui é a ascensão. Então esse paradigma, esse preconceito de se falar, de se associar a sexo e espiritualidade tem que ser quebrado. Então vou começar a abrir essas informações finalmente sobre esse assunto, até mesmo para que vocês tenham noção da roubada que a gente está metido aqui e que as palavras que foram ditas por Jesus quando passou por aqui, orai e vigiai, não foram ditas em vão. Mas enfim, vamos começar falando a respeito da retenção de sêmen, né? A retenção de sêmen, que é uma prática mais comum no Oriente, mais do que no Ocidente, nada mais é do que você entender que existe uma diferença muito grande entre o orgasmo e a ejaculação. São duas coisas distintas. O Ocidente misturou e confundiu esses dois tópicos e associou hoje a ejaculação ao orgasmo, que é uma mentira. Então, mas eu vou explicar mais tarde, nesse próprio vídeo, o porquê dessa mentira que foi inserida entre nós, no nosso meio. Então, o orgasmo, na verdade, não tem nada a ver com a ejaculação. A ejaculação nada mais é do que perda de energia, mesmo durante o ato sexual. Uma vez que no sêmen está contido ali a nossa força vital. A energia sexual é a energia mais poderosa do planeta. E ela está associada também, ela sabendo ser usada com o devido fim, com a sua harmonicamente, ela pode se tornar, vamos dizer assim, um up, uma força, um empurrãozão na verdade, para que você tenha um crescimento espiritual espetacular. Então, quando você retém o seu sêmen, quando você pratica retenção de sêmen, você acumula a energia que existe dentro de você através desse sêmen, que nutricionalmente, se vocês pesquisarem no Google, vocês vão descobrir a riqueza que existe no sêmen. Desde as enzimas, ao próprio armazenamento de zinco e outras proteínas tão importantes, elas são usadas pelo nosso próprio corpo para que tente se equilibrar esse corpo, e muitas vezes são usadas, inclusive pela equipe espiritual, em trabalhos apométricos para autocura, quando essa energia aprende a ser retida dentro do corpo para que seja reaproveitada nos seus outros corpos energéticos e no seu próprio corpo físico. Vocês vão entender um pouco mais acerca disso quando vocês estudam acerca do sexo tântrico, o porquê que se evita a ejaculação no sexo tântrico. Então, a retenção de sêmen não é uma coisa muito fácil, vamos dizer assim. É uma coisa muito difícil. Só pessoas que já estão num nível espiritual mais elevado conseguem se manter. Não estou dizendo que vocês não sejam capazes disso. Se o coração de vocês ressona com o que eu estou falando aqui agora, que vocês devem praticar retenção de sêmen, é uma coisa que vocês não vão se prejudicar em nada. Isso pode ser muito aproveitado pela espiritualidade. Vocês vão ter mais energia no seu dia a dia, mas vão ter mais ânimo, mais disposição para fazer as coisas. Vocês vão se tornar, inclusive, pessoas até mesmo mais atraentes para os outros. Uma vez que quando você ejacula, você perde essa energia, grande parte dessa energia. E ao perder essa energia, na verdade, ela é redirecionada para ser usada contra você próprio, por forças não muito harmônicas, na maioria das vezes. Infelizmente, isso que acontece. Então, assim, os grandes mestres que passaram por aqui sempre nos ensinaram que a retenção de sêmen, aliada com a yoga, com a meditação, observando as práticas da respiração, são armas poderosíssimas, não só para que você se torne uma pessoa mais atraente, com mais energia, mas que você tenha um crescimento espiritual mais acelerado, mais avançado. Você atinge a comunicação com os teus corpos superiores de uma forma mais intensa. Então, essa energia, ao ser acumulada no seu corpo,
aliada à prática da yoga, vocês têm um crescimento espiritual espetacular, magnífico. Então, assim, é algo que pode ser, inclusive, essa energia pode ser até mesmo, inclusive, usada para que vocês iniciem o ritual de quebra de contratos terrestres que os prendam aqui. Desde que vocês conversem com seus mentores. Uma dica que eu deixo para vocês que já praticam isso é, antes de dormir, entrem em estado de meditação. A técnica que vocês podem usar é simplesmente aquela técnica que o Buda usou para se iluminar, que é uma só. E dentre tantas já basta para que você atinja esse estado de iluminação, que é você prestar atenção na respiração, no inspirar, no respirar, e nas pausas entre o inspirar e o respirar. Você vai perceber que ao inspirar você está expirando vida, ao respirar, ao colocar o ar para fora você está liberando essa vida, entrando no processo de morte, vida, morte, vida, morte, vida, como um ciclo eterno. E dentro dessas pausas existem aquele momento que você não está nem inspirando, você não está puxando o ar para dentro de si e nem está colocando para fora. Então, nesse pequeno intervalo, existe uma pausa que nós chamamos de ponto neutro, que seria o ponto do equilíbrio. Então, tecnicamente, nesse momento que você para de inspirar, você está morto. Mas, na verdade, você não está morto. Então, é uma técnica poderosíssima. Eu recomendo vocês a estudarem sobre esse tipo de meditação, que somente com essa técnica o Buda conseguiu, com apenas uma técnica de respiração, o Buda conseguiu atingir a iluminação. Então, eu estou falando de uma, mas existem várias outras técnicas. O próprio Osho ensina várias, nos deixou ensinamentos importantíssimos através da meditação. Então, aliado a prática da retenção de sêmen, aliado com a meditação, antes de dormir, se vocês entram nesse estado de meditação e continuam, você vai fazer a sua meditação normal antes de dormir. Quando você pega no sono, você adormece em estado de meditação e você autoriza os teus guias a usar a energia armazenada no teu corpo para trabalhar os teus contratos da área de ancestralidade, bloqueios sexuais, ou pepinos que te prendam aqui ao planeta, para que te ajudem a se desvencilhar disso tudo, para preparar a tua caminhada para sair daqui. Então, quando vocês fazem isso, o crescimento espiritual, a interação com os guias de vocês é uma coisa absurda. Vocês vão perceber isso no dia a dia de vocês. Inclusive, vocês vão ter flashes de memórias e lembranças desses trabalhos apométricos realizados para a autocura nos próprios sonhos de vocês. Então, retenção de sêmen, recomendo para vocês que queiram atingir um crescimento maior espiritual. E para que vocês, sinceramente, não queiram, vamos dizer assim, passar a maior parte da vida com a energia sexual de vocês sendo vampirizada. É o melhor caminho. Até porque se não existe a prática da retenção de sêmen, existe a perda de energia. Então a energia sexual fica presa no teu chakra básico e isso alimenta mais ainda o quadro obsessor, o ciclo reencarnacional que vocês estão envolvidos, ligados à linha de ancestralidade. Então, o meu conselho que eu dou para vocês é, se esse é o seu caminho, se você sente que você está na hora de começar, siga em frente. O próprio corpo tem meios naturais de se desvencilhar do excesso de energia, quando essa energia do sêmen está muito acumulada, seja durante o sono noturno, seja na própria urina. Então não se preocupem com isso. Se você sente que esse é o seu caminho, vá em frente. Existem muitas mentiras que as pessoas contam na internet, mas não se prenda dessas mentiras. Sou a favor, defendo e recomendo para vocês, se esse é o seu caminho, aí é com vocês. Mas que realmente você vai ter um acúmulo de energia no seu dia a dia, maior força de vontade para desempenhar suas atividades, seu trabalho, inclusive vai se tornar uma pessoa mais atrativa, atraente para as outras, e vai conseguir uma interação maior com os teus corpos superiores e guias. Isso é inegável. Se vocês fizerem a experiência, vocês vão ver. A segunda parte é uma parte bem delicada. Vamos falar um pouco sobre a masturbação. Tô aqui inquieto porque tá um calor terrível aqui, já é verão na Inglaterra, então a gente tá quase 30 graus de temperatura para mim. Essa é uma temperatura que me derruba, me estressa.
né? Eu tenho uma resistência muito boa pro frio, mas pro calor, infelizmente não. Então, vamos entrar nesse tópico tão polêmico que é a masturbação. O que tem sido passado, vamos dizer assim, pela espiritualidade, por vários mestres, e que dentro do meu raciocínio faz sentido. Vamos fugir do conceito de pecado, inferno, isso é hipocrisia, são coisas inventadas pelas religiões, mas vamos ser realistas, que existe sim uma perda de energia, uma vampirização de energia nesse processo. Existe. Então, a masturbação, o grande problema é o seguinte: como o Osho já dizia, por exemplo, só citando o exemplo dele, o sexo, quando ele é praticado de uma forma real, dois corpos, e existe troca, respeito mútuo, amor verdadeiro, interação, existe uma troca de energia. Então, quando isso é trabalhado de uma forma tântrica, essa troca também consegue subir para os corpos superiores, podendo inclusive ocorrerem curas espirituais. Isso é sagrado, isso é bonito, isso é perfeito. Mas entenda que está havendo uma troca entre duas almas, com dois corpos. Mas quando o sexo ele se transforma numa coisa mental, que é o caso da masturbação, que você precisa de uma foto, de um vídeo, ou de uma imaginação, né, para se excitar e ter o sexo com você mesmo, ele é uma coisa ruim. Ele se transforma em uma coisa ruim porque você não está tendo uma troca com o outro ser. Você está trocando com a energia que está por trás daquele vídeo pornô, daquele filme, daquela imagem. Então, por aí você já deduz que a sua energia você vai doar para aquela egrégora, mas não vai receber nada em troca, a não ser mais problema. Então, existe uma perda de energia, inclusive disso pode resultar inclusive um bloqueio sexual, inclusive em relação a relacionamentos. Uma pessoa viciada em masturbação pode ser uma pessoa bloqueada de simplesmente conseguir um parceiro na sua vida sexual, porque a sua energia está sendo vampirizada por aquela egrégora que não quer que ela se liberte daquela prisão mental que ela mesma se associou e criou para si. Então, na masturbação não existe troca, existe apenas doação, mas você não recebe nada em troca. Isso se chama vampirização. Só que você mesmo se aprisionou nesse quadro mental através da facilidade. Por que vocês acham que existe tanta pornografia na internet hoje em dia? É apenas por dinheiro? Ou existe vamos dizer assim, um interesse em manipular essa energia sexual por detrás disso tudo, pelos seres que governam esse planeta? Então, assim, o sexo, quando ele se transforma apenas mental, numa energia mental, sendo que você tem o teu corpo físico, que ele se transforma numa coisa ruim, e isso se chama masturbação. Não existe aqui, entenda bem, a hipocrisia e o conceito de pecado, de certo, de errado, isso é inferno. Apenas estou dizendo para vocês que vai ocorrer uma perda de energia e dessa perda de energia pode inclusive ocorrer bloqueios na sua vida sexual e até mesmo na sua vida espiritual por causa disso, porque está tudo interligado. Porque a energia fica presa no teu chakra básico, então ela não consegue subir para os teus corpos sutis, que são aquela frequência onde se encontram os teus mentores. Então não há uma interação. Como que eles vão interagir para te ajudar na tua vida pessoal, relacionamentos amorosos, se a tua energia sexual está presa no chakra básico, se não sobe? É complicado, não tem como. Então você fica mais à mercê da egrégora que está por trás de tudo isso, do que você não fica suscetível a receber a ajuda dos teus mentores. Então, assim, existe sim, com certeza, uma grande perda de energia e um problema seríssimo. Não recomendo, não sou hipócrita para dizer que isso é pecado, que isso para mim não existe. O grande problema é que a religião, ela começou a ensinar de forma errada que o sexo é pecado. Então, isso criou uma repressão no inconsciente das pessoas e muitas vezes elas se transformaram reféns dessa repressão. Por exemplo, um padre
ou muitas vezes até mesmo um pastor, uma pessoa religiosa que se abstém da masturbação, muitas vezes aquela pessoa está fazendo isso por um sistema de repressão, não de consciência espiritual. Então, no fundo, a vontade está lá, é muito grande. Então, essa pessoa, pelos ensinamentos religiosos, ela está tentando atingir um caminho de uma forma distorcida. É por isso que muitas vezes você encontra muitas dessas pessoas que entram no caminho do celibato, elas não conseguem se conter e se transformam e cometem crimes sexuais contra crianças e ocorrências de até mesmo de homossexualismo. Não estou aqui condenando o homossexualismo. Para mim, eu acho que amor não tem raça, nem escolha, nem gênero, nem, sabe? Não existe esse tipo de distinção para mim. Estou dizendo que quando você se reprime, você pratica essa retenção de sêmen pela repressão religiosa, é pior. É muito melhor que você faça. Então, a melhor forma de você parar, interromper a masturbação é com consciência de que não existe essa besteira de pecado certo ou errado, mas existe você interagir essa energia sexual vital com os teus mentores através dessa retenção. Esse é o melhor caminho, né? Não existe outra forma melhor. Mas se isso não for entendido, a gente vai estar fazendo sobre aquele conceito, pecado, pecado, é pecado, e isso vai ser pior. Aí, nesse caso, eu recomendo você fazer do que viver desse jeito. Então, outra coisa que eu queria chamar a atenção de vocês, entendam uma coisa, gente. A seriedade de você ter um relacionamento sexual com outra pessoa é uma coisa muito que as pessoas não levam muito em consideração, infelizmente. Se vocês observarem, os indianos, eles não cumprimentam a mão. Eles não te cumprimentam a mão se você for apertar a mão de um indiano. Olhem para a postura dos grandes gurus que existiram, né? Isso existe um porquê. Toda vez que você toca a mão de uma pessoa, existe uma troca energética. Alguém vai se prejudicar e alguém vai se beneficiar. Geralmente, quem está mais equilibrado vai se prejudicar por a pessoa que está desequilibrada. E você pode simplesmente ser vampirizado por apertar aí 30 mãos durante o seu dia e se prejudicar grandemente. Essa é uma das razões por quais os mentores, os gurus, vamos dizer assim, os indianos, eles não apertam a mão, eles cumprimentam a pessoa com Namastê. Meu Deus interno te saúda o teu Deus interno. Agora, isso pode ser provado cientificamente. Eletromagneticamente existe uma troca de energia, um simples aperto de mão. Agora vocês imaginem a força dessa interação entre essa troca de energia num beijo, num toque de mão, numa relação sexual. Então, se você se relaciona com uma pessoa que está extremamente pesada e carregada, com um quadro obsessor, não espere que a sua vida vai ser muito diferente da dela. Essa é uma dica que eu dou para vocês. Não recomendo ninguém ficar na masturbação, recomendo viver, se você tem meios para isso, o sexo de uma forma real. Mas por outro lado, você tem que colocar isso na balança. Ao se envolver com uma pessoa problemática, você também puxa o quadro obsessor dela através do entrelaçamento quântico para a sua vida. Daí porque muitas pessoas ao conhecerem outras a vida sobem e ao conhecer outras pessoas novas a vida desce. É inevitável isso, você começa a se envolver nos pepinos de ancestralidade da própria pessoa e elas nos seus também. Então assim, gente, a coisa não é fácil. Eu sei que não é fácil. Eu estou abordando pela primeira vez essa questão de relacionamentos, porque eu sei da dificuldade que vocês que estão recebendo um wake-up, um despertar espiritual mais intenso, passam ao vocês avaliarem que após você estar recebendo esse despertar espiritual, a tua frequência ter mudado, você não consegue mais encontrar pessoas compatíveis com a tua energia, nem sequer mesmo para ser teu amigo, quem dera um parceiro da energia sexual, um namorado. Então, realmente, gente, isso é muito complicado. Eu, sinceramente, não tenho uma solução total para esse problema, porque isso é uma questão de física. Se você sai da matriz de controle, se você
começa a se desligar desse mundo, se preparar para sair do sistema encarnacional terrestre, onde a maioria das pessoas estão presas, é óbvio que a tua energia não vai mais reacionar mais com a maioria das pessoas. É óbvio que a tua dificuldade de encontrar uma pessoa, um parceiro, um namorado, uma namorada, na tua frequência vai ser muito, muito maior do que antes, apesar de não ser impossível. Então, tudo muda, gente, porque o paradigma é completamente diferente. No paradigma terrestre, a base é a família, casamento, o que é necessário para esse nível de consciência. No paradigma da ascensão, o casamento é um holograma. A família é um holograma. Porque você está preso dentro de um holograma de que o meu marido, o meu filho, que você possui as pessoas, que aquilo é seu e nada é seu. Em sociedades mais evoluídas não existe casamento. Não existe a família como nós entendemos. Existe o envolvimento das pessoas sobre um conceito de liberdade. Eu estou com você hoje, me relacionando com você hoje, mas você não é meu e eu não sou seu. Amanhã você está livre para fazer o que quiser. Então, em sociedades mais evoluídas, crianças são tomadas de conta pelo Estado. Eu estou falando de mundos mais evoluídos, não na nossa dimensão. Porque não existe aquele conceito que a criança tem que aprender com o pai e com a mãe, muitas vezes problemáticos. Eles vão ter ali vários pais, várias mães, vários irmãos. E assim, a riqueza do seu conhecimento vai se multiplicar, porque ao serem criadas por essa estrutura, eles vão aprender, vão carregar a experiência de 30, 40, 50, 100 pessoas, não só de 2 pessoas, que nós conhecemos como pai e mãe, muitas vezes que precisam mais de ajuda do que tem alguma coisa para oferecer para os seus filhos. Então, é outro nível de consciência. Então, o despertar consciencial te empurra para essa frequência, entenda isso. E o planeta não vive sob esse paradigma. O paradigma aqui é religião, família, casamento, dogmas, pecado, céu, inferno, culpa, por aí vai. Esse é o paradigma desse planeta. E não é simples de mudar isso. Então, é difícil? É. Mas o que eu tenho a dizer para vocês, dentro desse aspecto, dentro dessa dificuldade que vocês passam, é não desistam, o mais importante é o teu crescimento. E na tua caminhada, se aparecer pessoas que têm a mesma afinidade, para que você pelo menos troque a energia, nem que seja por uma amizade, já é um motivo para você dar graças ao universo, agradecer a espiritualidade por ter essa experiência. Se a coisa evoluir para algo a mais, melhor ainda, porque você sabe que ali não vai ter a questão do sentimento de posse. Você vai estar se envolvendo com a pessoa sem aquelas correntes. Eu, por exemplo, vou dar um exemplo prático para vocês. Estive na Nova Zelândia, me relacionei com a pessoa, morei há mais de 1 ano e meio atrás na Nova Zelândia, hoje estou aqui na Inglaterra. Tive um relacionamento lá. Esse relacionamento era com uma pessoa que já estava com consciência mais expandida. Tivemos que terminar esse relacionamento porque na minha volta para o Brasil de passagem, não consegui retornar à Nova Zelândia devido à pandemia. Foram fechados os aeroportos, o país fechou. Tivemos que terminar o relacionamento. Hoje em dia, eu fui o primeiro a falar para ela, você está livre para fazer o que você quiser na sua vida. Porque ninguém é de ninguém. Fronteiras fechadas, países fechados por 2, 3 anos. Quem sou eu para segurar alguém? Quem é você para me segurar? Uma conversa de uma forma madura. Hoje somos amigos, não temos o mesmo contato de antes, mas não ficou nenhum ponto negativo desse relacionamento, porque ele aconteceu de uma forma harmônica, direcionada pela espiritualidade. Então, se você tem que ter um relacionamento dentro desse nível de consciência que vocês estão tendo hoje com o despertar espiritual, que isso seja direcionado pela espiritualidade de vocês, para que isso não venha te comprometer mais ainda, te trazer um pepino e te prender aqui, ao invés de contribuir para a tua ascensão espiritual. Então, assim, gente, é fácil, não é? Despertar espiritual, frequência de ascensão significa que você vai perder a maioria dos teus amigos, que você vai ter uma dificuldade muito maior para encontrar parceiros, simplesmente um namorado ou namorada, isso é verdade. Porque você entra num novo processo, um novo paradigma que você coloca você em primeiro lugar. O importante agora é se autocurar e sair daqui. Essa é a prioridade. E ajudar os outros, você vai ajudar por ressonância com a tua luz, sem se preocupar em querer carregar ninguém nas costas. Apenas se preocupe com você.
e sem perceber você vai estar ajudando os outros. Inclusive, voltando a falar da retenção de sêmen, quando você acumula essa energia dentro de você, e com a prática da meditação, teu corpo áurico se expande. E sem você perceber, você ajuda as pessoas a nível etérico, muitas vezes até a nível físico, sem você ter consciência disso. As pessoas te procuram ajuda e você acaba as ajudando espiritualmente sem você nem ter consciência. Tamanho é a força dessa energia. A energia sexual é a energia vital mais poderosa que nós temos aqui, gente. Por isso que é a energia tão vampirizada. Por isso que o sagrado feminino foi tão massacrado. Que a mulher tem sido tratada como, vamos dizer assim, uma coisa, como um objeto durante tanto tempo, de uma forma tão desrespeitosa. Foi por isso que essa energia tem sido tão mal usada, mas como um mecanismo de vampirização. Porque eles sabem que é essa energia mais poderosa que existe no universo. Então, eles usam essa força para o interesse próprio deles. Então, essa é a nossa oportunidade. Falar de ascensão também é falar de sexualidade. Nós temos que saber como lidar com esse problema. Meu conselho que eu dou para vocês: se você tem esse teu caminho, pratique sim. Tente praticar pelo menos a retenção de sêmen, diminuir com essa frequência de pornografia, de vídeos. Não estou falando que seja pecado, mas vai haver uma perda de energia. E esse bloqueio mental através dessa energia vai impedir, inclusive, que você tenha relacionamentos reais. Em vez disso, entre na meditação. Retenção de sêmen pode elevar a tua frequência para se comunicar com os teus corpos superiores. Esse é um conselho, entenda bem. É um conselho. Se você consegue, se você sente em primeiro lugar que isso ressona com você e quer praticar, boa sorte. Não vai perder nada. Mas se você não consegue, quem sou eu para te julgar? A espiritualidade em si não julga ninguém. Então quem sou eu? Nem você próprio deve se julgar. Apenas siga a intuição do teu coração. Estou deixando aqui só para vocês uma breve explicação, tentando explicar alguma coisa sobre esse assunto tão complexo. A energia sexual é tão poderosa que ela tem sido alvo de vampirização pela mídia, porque detrás desses filmes pornográficos, detrás do machismo, detrás de tudo isso, existe a influência de seres de uma energia pesadíssima, chamados seres insectoides, da linha negativa, que trabalham com o arquétipo da vampirização por trás da mídia, por trás dos filmes, por trás de tudo isso. Infelizmente, a dura parte é saber que a tua própria energia ela passa a ser usada contra você próprio quando você não bloqueia, vamos dizer assim, esse estilo de vida. E aí é que está a dificuldade da coisa. É fácil você entrar num estilo de vida desse que eu estou falando para vocês aqui? Não, é muito difícil. Mas se fosse fácil, assim, todo mundo ascensionaria. Como eu disse no início de vida, veja que aquelas palavras que foram ditas por Jesus há muito tempo atrás, basta olhar para acontecer, é verdade. Quando você se masturba, por exemplo, pensando numa pessoa, você a ataca etericamente. E isso pode haver, inclusive, uma retaliação contra você. Você está violentando o campo energético de alguém. Então, assim, orai e vigiai não foi dito em vão, gente. O que eu deixo para vocês esse vídeo aqui, com essa breve explicação sobre retenção de sêmen e masturbação e espiritualidade, usem essa energia que vocês têm, a mais poderosa que existe, energia sexual, ao seu favor. Então, fazendo com que ela suba para os teus corpos superiores e não fique presa aqui, alimentando o quadro obsessor e a linha de ancestralidade, te mantendo mais uma vez presa ao ciclo encarnacional através dessa energia. É fácil? Não é. Mas você também consegue, você pode, se realmente você quer. Você pede ajuda para a hierarquia superior, para que te ajude nesse ponto. Deixo com carinho aqui essas informações para vocês e espero que de alguma forma, alguma dessas informações ajudem a vocês a te dar pelo menos uma direção. Aqui você não é obrigado a fazer nada do que eu estou te falando. A única pessoa que vai dizer o que você deve fazer e como é a tua intuição, o teu coração, que são os teus guias falando com você. Aqui está a informação.
para você. O que é verdade vai ressonar no teu coração. Tá bom? Um grande abraço para todos. Fiquem na paz. Vosso Cristo interno. Quando eu puder, eu faço mais vídeos.